Lucas capítulo 24, versículo 5 em diante. Então, os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. A mensagem de hoje é essa: Jesus ressuscitou. Jesus foi morto e sem pecado, sem cometer crime algum. Ele estava lá depositado naquele túmulo. Quando Jesus está ali, depositado, ele trouxe para aquelas pessoas daquela época, aqueles que o seguiam verdadeiramente, alguns sentimentos. Por exemplo, desilusão deve ter passado na cabeça daquelas pessoas que seguiam a Jesus. Também um sentimento de tristeza muito grande, porque ele se tornou amigo de muitos deles. Ele trouxe também um sentimento de medo, porque eles poderiam estar agora com medo de ser perseguidos e talvez mortos como o próprio Messias foi. No entanto, a história não parou por aí. Aquelas mulheres foram logo cedo de manhã, no domingo, depositar perfumes ali. Mas elas perceberam que Jesus não estava lá. E diz aqui no livro de Lucas, capítulo 24, que apareceram dois anjos e perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou. Vocês não lembram que ele falou com vocês que ia ressuscitar? Neste mesmo momento, alguns homens estavam reunidos, talvez ali vivendo aquele momento de tristeza, de medo, e estavam ali a portas fechadas, sofrendo uma desilusão muito grande, porque Jesus era o Messias esperado e agora estava morto. Jesus, ou pelo menos eles pensavam que estava morto. Jesus era aquele que havia de remir Israel. Para eles era aquele que ia colocar o reino de Israel igualzinho ao reino de Davi, vencer o Império Romano. No entanto, pensavam que Jesus estava morto. Era um momento de muita angústia e de muita tristeza. Mas Jesus está vivo, e essa mensagem que as mulheres têm agora: ele não estava no túmulo. E interessante isso, que o corpo dele não estava lá. Jesus ressuscitou em carne, ele foi apalpado, ele comeu com os discípulos, ele ressuscitou de verdade. Não foi só uma ressurreição espiritual, não, ele saiu do túmulo, ele saiu de lá. Quando a gente olha para alguns líderes religiosos que existiram no passado, eles morreram e o túmulo deles está lá. E eles ficaram no túmulo deles. Se a gente olhar, por exemplo, Allan Kardec, que é uma religião que muito é reconhecida em muitos lugares hoje, o túmulo dele está lá em Paris, muito visitado por muitos brasileiros. Ele morreu e acabou. Se a gente olhar Siddhartha Gautama, o túmulo dele foi achado no leste da China, está lá. Ele foi enterrado e acabou. Se a gente olhar, por exemplo, para Maomé, o túmulo dele está lá na Arábia Saudita, numa cidade chamada Medina, muito visitado inclusive. Esses homens morreram e acabou. Jesus Cristo não. Ele ressuscitou em carne, ele saiu da sepultura, saiu vitorioso sobre a morte, saiu com um corpo glorificado. Depois da sua ressurreição, ele ainda fez mais um milagre, está registrado lá no último capítulo de João, a pesca milagrosa. Jesus também apareceu a muitos dos seus discípulos. Jesus subiu aos céus e, da mesma forma como ele há de vir, ele intercede à direita de Deus por você, por nós. Ele está à direita de Deus hoje, vivo. Como se diria mais vivo
do que nunca. E esta é a melhor mensagem do Evangelho. Ele ressuscitou. Cristo está vivo. Não ignore esta verdade. Porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive. Jesus ressuscitou. Que Deus nos abençoe.